Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa Boa tarde, tarde, doutor. ouvintes. Bom, doutor Luiz Fernando hoje vai trazer para a gente um estudo que traz uma perspectiva importante para o futuro do diagnóstico da demência e da doença de Alzheimer. E é uma picadinha, doutor? É uma picadinha, é uma coleta de sangue, né? Sei. Exame de sangue. Está publicado hoje no JAMA Network Open, é uma pesquisa da Universidade da Califórnia em San Diego, demonstrando que um biomarcador detectado no sangue, chamado p-tau217, pode prever o risco de demência em mulheres até 25 anos do aparecimento dos primeiros sintomas. Como é que eles chegaram nisso? Eles analisaram dados de 2.766 mulheres que participam de um grande estudo chamado Women's Health Initiative Memory Study. Esse estudo tem 7.500 mulheres entre 65 e 79 anos inscritas, então é um recorte desse grupo. E todas elas, quando entraram na pesquisa, não apresentavam nenhum problema de memória ou nenhum problema de cognição naquele momento. Eles foram analisar amostras de sangue coletadas no início do estudo e mediram o nível dessa substância, do p-tau217, uma proteína ligada diretamente às alterações cerebrais típicas da doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença onde filamentos se criam e envolvem a conexão dos neurônios, deixando que o neurônio não consiga mais fazer contato com outro neurônio, complicando assim o funcionamento cerebral, para ficar de maneira mais simples. E esse risco foi mais evidente em alguns grupos. Mulheres com mais de 70 anos, aquelas que carregavam um gene específico, que é a ApoE4, já é um fator genético conhecido para Alzheimer, e também mulheres que usaram terapia hormonal, combinando estrogênio e progesterona. Esse achado reforça, Tatiana, uma coisa importante. A gente precisa de um biomarcador capaz de identificar o Alzheimer antes dos sintomas. Porque quando você tem um sintoma, a situação já está definida lá no cérebro. A gente não tem também, hoje em dia, ainda nada muito específico, mas a gente pode fazer, se a gente souber que isso tem um risco maior no futuro, você pode melhorar outras coisas que melhoram a função cerebral e vão atrasando a piora da qualidade de vida. E hoje em dia, para fazer o diagnóstico, você tem que fazer um PET, né, uma tomografia com emissão de pósitron cerebral, ou então fazer uma punção lombar, tirar o líquido que banha a medula e o nosso cérebro, para fazer o estudo desse líquido. Então, a possibilidade de ter um exame de sangue acessível, escalável, é muito interessante. Esses testes já começam a aparecer no Brasil, alguns laboratórios especializados, centros de pesquisa, em clínicas. Ainda não é o momento de se fazer um grande estudo populacional, até porque com qualquer medida desse tipo em doenças crônicas ou doenças de evolução lenta, não é o exame que vai fazer diferença, é fazer toda uma linha de cuidado, né? Não adianta eu fazer um diagnóstico e não saber o que eu fazer com isso, né? Nem para a pessoa, muito menos a nível populacional. Eu conversei com um amigo meu, Dr. Hélio Magarinos Torres Filho, ele é patologista, fundador do Richer Medicina Diagnóstica, aqui no Rio de Janeiro, e ele fala isso mesmo, que a existência do biomarcador sanguíneo é um avanço extraordinário, porque o diagnóstico fica perto, mais próximo da prática clínica. A questão é definir quando é o momento de testar, em quem testar. Já vimos que tem essa correlação genética aí importante. E principalmente como é que a gente vai usar essa informação para beneficiar o paciente. Ou seja, saber o risco é muito bom, mas a gente precisa saber qual estratégia que eu vou lançar a mão a partir disso para prevenir ou retardar o aparecimento do Alzheimer. A gente sabe que é importante isso, a gente pode e deve fazer para reduzir o risco de demência ao longo da vida, como controlar a pressão arterial, ter atividade física regular, boa qualidade de sono, controle do diabetes, alimentação equilibrada, manter a mente ativa com estímulo cognitivo e estímulo social. Agora, identificar pessoas em risco antes é importante, para que a gente possa fazer mais com essas prevenções com mais cuidado, essas medidas que eu falei com mais cuidado, e quem sabe no futuro próximo já ter alguma coisa mais à frente para lançar já para quem já estiver com a doença aparecendo, né?
Vamos lembrar que o Brasil tem quase 2 milhões de pessoas com demência. E nós estamos envelhecendo como sociedade. Então, possivelmente, esse número vai crescer e essa necessidade, então, vai aumentar mais ainda, Tatiana. Doutor, uma questão. Esse estudo foi feito só em mulheres. Caberia também a Sim. mesma resolução em homens? Com certeza. É porque eles tinham na mão, né, Fernando, esse banco de dados enorme aí, essas 7.500 mulheres, onde estava sendo estudado justamente memória. Então, devem ter lá, assim, pô, a gente tem aqui um grupo importante para fazer essa avaliação e ver se isso dá certo. E a partir desses estudos observacionais, isso é interessante para as pessoas entenderem como é que funciona a ciência. Um estudo observacional é quando você vai lá e olha um grupo e diz assim, olha, será que o que acontece com essas pessoas se elas fazem tal coisa? Ou tomam tal substância, enfim, comem tal coisa. Eu tenho uma coisa que aparece com mais frequência. Isso não quer dizer que uma coisa esteja ligada à outra, ainda não se prova. Mas a gente tem aí um gancho para poder provocar isso, né? E depois fazer um estudo, sim, com intervenção, grupo controle, para saber exatamente provar a causalidade. Lembrar sempre, quando a gente fala aqui de estudo observacional não prova a causalidade. Ele não é capaz, estatisticamente, metodologicamente, de dizer que tal coisa acontece por uma causa específica. Né? Eu sempre brinco com aquele negócio. Todo mundo tomou água durante a pandemia. Se eu disser que todo mundo que toma água não tem Covid, é mentira, né? Mas não é assim que funciona. Né? Funciona você testando as coisas. Muito bem. Doutor Luiz Fernando conosco toda terça e quinta, em geral um pouquinho mais tarde. Hoje a gente antecipou a entrada do doutor. Obrigada, viu, doutor? Até quinta. Até quinta, Tatiana, Fernando e todos os ouvintes. Até lá.